Veja, o que seria a primeira lei de Newton? Só falando rapidamente, a primeira lei de Newton ela está relacionada com a teoria da inércia de cada corpo. Cada corpo ele pode, no caso, estar inerte, estar parado, ou melhor dizendo, está em equilíbrio em relação a determinado referencial, certo? Então, o estado de inércia do corpo depende do referencial, de fato, tá? E quando esse estado de inércia ele é estabelecido, vamos pensar dessa forma, sobre um determinado referencial, você pode admitir que o corpo está em equilíbrio e justamente qualquer outra força que possa ser aplicada sobre ele para sair desse equilíbrio, né, o corpo vai tentar manter esse equilíbrio. Não sei se vocês estão me compreendendo. Mas a questão do estado de inércia está muito relacionado a essa tendência de manter-se inerte sobre qualquer sistema que o corpo estiver. Vamos pensar, por exemplo, no corpo, ou você mesmo que possivelmente possa andar de ônibus, né, constantemente, você já se deparou na seguinte situação: você está em pé, o ônibus está quase que em movimento retilíneo uniforme, certo? Aí, de repente, o ônibus ele freia bruscamente, certo? Quando ele freia bruscamente, você tende aí o quê? Para frente, né? Ou seja, você tende a seguir com o movimento, ou até mesmo a manter o seu estado de inércia, que é justamente o equilíbrio, certo? Então, essa tendência de você manter o seu estado de inércia, é justamente explicada pela primeira lei de Newton. Então, Isaac Newton ele estabeleceu que existe uma lei que é justamente sobre corpos que de alguma forma não está tão atrelado ao sistema, de maneira a se comportar de acordo com o sistema como um todo. Então, por exemplo, corpos como uma pessoa dentro do ônibus, como eu expliquei para vocês. O ônibus pode frear bruscamente, mas essa pessoa ela vai tender a seguir com o seu movimento, tá? Então, o estado de inércia está ligado com a questão do equilíbrio do sistema. Vamos tentar definir aqui. Primeira lei de Newton está relacionado com o estado de inércia. Estado de inércia de um sistema. Pode ser um sistema como um todo, né? Sistema ou parte dele. De forma que, considerando que todo o corpo, considerando que todo o corpo, vou colocar todos os corpos, né? Todos os corpos tendem a manter-se em equilíbrio. Ou seja, mantendo seu estado de inércia. Vamos ver como é que está. A primeira lei de Newton está relacionada com o estado de inércia de um sistema ou parte do sistema, considerando que todos os corpos tendem a manter-se em equilíbrio, ou seja, mantendo seu estado de inércia. Certo? Então aqui eu coloquei como exemplo uma pessoa dentro de um ônibus. Uma pessoa
dentro de um ônibus. Certo? A pessoa dentro de um ônibus, ela pode simplesmente manter o seu estado de inércia, né? Então veja, vamos pensar que o ônibus está aqui. Vou passar um pouquinho aqui. O ônibus está aqui. Certo? Então, vamos pensar que você está nessa posição aqui. O ônibus está com uma velocidade V, certo? E você está com uma velocidade V também, junto com o sistema, tá? Essa é uma primeira situação. Vamos pensar agora que o ônibus ele vai sofrer, na verdade ele vai frear bruscamente, né? Vamos pensar que o ônibus vai frear bruscamente, então essa velocidade dele vai mudar. Vou até diminuir aqui o vetor. Eu vou ter uma velocidade V1 agora, está diminuindo sua velocidade, tá? Mas você que está dentro do ônibus tende a manter a mesma velocidade V, certo? De maneira que essa velocidade V1 ela é menor que a velocidade V, que é a sua velocidade. Então, como aqui todo o sistema estava em equilíbrio, isso aqui é uma velocidade constante, né? Todo o sistema estava em equilíbrio, a gente vai ver que isso aqui é o que conhecemos por equilíbrio dinâmico, né? Todo o sistema estava em equilíbrio dinâmico, então todos os componentes do sistema tendem a manter o seu estado de inércia, tendem a ficar em equilíbrio dinâmico, certo? De maneira que alguns componentes do sistema podem não estar totalmente atrelados ao sistema, se comportando de acordo com o sistema. Como, por exemplo, a pessoa que está aqui dentro do ônibus. Então, essa pessoa ela vai tender a manter o seu estado de inércia. Por isso que ela vai tender a manter o seu movimento com velocidade constante. Então, quando há um freio brusco, a pessoa tende a manter com a mesma velocidade que ela tinha anteriormente, certo? Então, ela tende a ir para frente, certo? Ela não vai reduzir sua velocidade junto com o sistema, mas os outros componentes do sistema, como as outras pessoas que estão sentadas, ela vai reduzir a sua velocidade junto com o sistema, porque elas estão bem atreladas ao sistema, certo? Enquanto outras que estão em pé não estão tão atreladas, mantendo-se seu estado de inércia, certo? Para compreender melhor no que diz respeito a essa lei, a gente tem que definir duas coisas. Na verdade, três, né? Certo? A gente tem que definir o que seria um equilíbrio. Seria um equilíbrio estático. O que é um equilíbrio estático? Um equilíbrio estático está relacionado com o repouso de todos os componentes do sistema. Então, se um sistema como todo está em equilíbrio estático, todos os componentes do sistema estão em repouso, certo? Então, no caso aqui, o equilíbrio estático determina que todos os componentes do sistema esteja em repouso, certo? Esteja em repouso. Então, por exemplo, eu estou em equilíbrio estático em relação ao aparelho, por exemplo, certo? Estou em equilíbrio estático. Mas eu posso muito bem estar em equilíbrio dinâmico, né? Que é justamente o quê? Quando a velocidade do sistema é constante. Então aqui, em repouso, velocidade
é igual a zero. Basicamente é isso. Velocidade é igual a zero. E lá na frente a gente vai verificar aqui condição de repouso do sistema. Depois eu falo isso. É justamente quando a força resultante é igual a zero, né? Mas também existe o torque, né, que está relacionado com rotação, certo? Mas basicamente quando a velocidade é zero, certo? Primeiramente vai definir dessa forma. Quando o sistema está em equilíbrio dinâmico, é justamente essa situação aqui, né? O equilíbrio dinâmico é quando todo o sistema está com velocidade constante. Então, isso é experimentalmente notado, né? Porque, por exemplo, se você está dentro do avião, não sei se alguém de vocês já viajaram de avião, vocês já perceberam que quando, no caso, a trajetória, né? No decorrer da trajetória do avião, as nuvens não estão tão pesadas, né? Não tem praticamente nuvem nenhuma. O avião praticamente ele está praticamente parado. A gente percebe que dentro do avião não tem turbulência nenhuma. Então ali é como se você estivesse dentro da sua casa, né? Mas você está com velocidade constante. Nesse momento você está participando de um sistema cujo sistema está em equilíbrio dinâmico, tá, pessoal? Equilíbrio dinâmico, tudo bem? É uma forma de equilíbrio? É, mas você está com velocidade, certo? Então, o equilíbrio dinâmico determina que todos os componentes do sistema estejam com velocidade constante, certo? Não necessariamente repouso, mas com velocidade constante, que é uma forma de equilíbrio também, certo? Então, basicamente, é tudo que está escrito aqui. Determina que todos os sistemas, todos os componentes estejam com velocidade constante. Tá? Esteja com velocidade constante. Veja, quando a velocidade é constante, aceleração é igual a zero. Lembra lá? Basicamente, esse sistema em equilíbrio dinâmico, certo? Está associado justamente ao movimento retilíneo uniforme, certo? Mas basta ter velocidade constante para você considerar que está em equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente tem que falar, antes de eu apagar, é justamente o que? Sobre o desequilíbrio. Então você tem equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e o desequilíbrio, certo? Então veja, a gente pode considerar que todos os sistemas, a princípio, eles estejam em algum tipo de equilíbrio, ou estático ou dinâmico. O sistema só vai sair do equilíbrio se houver alguma força externa atuando sobre o sistema. É o caso do freio, que acontece aqui, da frenagem que acontece no ônibus, né? Então o ônibus, né, o motorista pisa no freio, ele está provocando ali uma força externa sobre todo o sistema, certo? Então essa força ela vai tirar o sistema do equilíbrio, tudo bem? O contrário também é válido, né? Vamos pensar que um sistema todo está em desequilíbrio, um sistema todo está em desequilíbrio e de alguma forma passa a atuar uma força que vá equilibrar o sistema, de maneira que o sistema possa, no caso, estabelecer uma velocidade constante, ou o sistema todo possa ficar parado, possa ficar em repouso. O contrário também é válido, certo? Então, a questão do equilíbrio e desequilíbrio estão muito relacionados, e entre o equilíbrio e o desequilíbrio existe uma força ali, certo?
Se a força atuar sobre o equilíbrio, o sistema entra em desequilíbrio. Se uma certa força atuar sobre um sistema em desequilíbrio, poderá a ficar em equilíbrio o sistema, certo? Então existe toda essa situação a considerar. Então, só para finalizar aqui essa parte, a primeira lei de Newton, ela está relacionada com a mudança, né? A mudança do estado de inércia do corpo, certo? Então, se o corpo está em equilíbrio estático, ele vai tender a ficar em equilíbrio estático, ficar parado. Por isso que é aquela questão da geladeira, né? Quando a gente tenta promover o movimento na geladeira, ela tende a permanecer parada, porque há uma tendência dos corpos permanecer com seu estado de inércia. Então ela tende a permanecer com seu estado de inércia ali, em equilíbrio estático, e depois há um desequilíbrio no sistema que ela começa a se movimentar, certo? Ou, de alguma forma, o corpo ele pode estar em equilíbrio dinâmico, como falei aqui para vocês, e ocorre uma força externa fazendo com que, tendendo ao sistema como um todo, a ficar em desequilíbrio. Porém, algumas componentes podem tender a manter seu estado de inércia, como a pessoa que está dentro do ônibus, né? Ou dentro do avião, ou qualquer outro tipo de sistema com velocidade constante. Tudo bem? Então, a primeira lei de Newton analisa basicamente as componentes do sistema e a sua condição de manter-se em equilíbrio estático ou dinâmico. Tudo bem? Então veja, o que seria o desequilíbrio de um sistema, né? O desequilíbrio de um sistema, todos os componentes do sistema possuem uma certa aceleração, certo? Então a gente pode pensar que o sistema, ele, no caso, pode estar aumentando sua velocidade ou diminuindo sua velocidade com o passar do tempo. Então, por exemplo, quando você utiliza uma moto ou um carro, por exemplo, quando você entra no carro, o carro está em equilíbrio o quê? Equilíbrio estático, certo? Quando você pisa no acelerador, certo? O que acontece ali? Você está provocando uma força no carro, que é conhecida como força de arranque, certo? Então esse carro ele vai sair do equilíbrio estático para o desequilíbrio, certo? Porque você vai estar aumentando a velocidade com o passar do tempo. Então, essa variação de velocidade, certo, que ocorre no sistema, basicamente identifica que o sistema como um todo está em desequilíbrio, certo? Então, basicamente, o sistema em desequilíbrio, né, considera que todos os componentes do sistema tenham velocidade tem uma variação de velocidade diferente de zero. Ou seja, uma variação de velocidade diferente de zero. Tudo bem? Isso significa o quê? Quando a variação da velocidade é diferente de zero, ou a velocidade do sistema está aumentando ou está diminuindo, devido a uma força externa. Tudo bem? Certo?
Basicamente, pode acontecer o contrário também, certo? Mas, por exemplo, eu vou colocar um esqueminha aqui só para fortalecer. Vamos pensar que aqui eu tenho um sistema em equilíbrio estático, né? Estático. Para o sistema que está em equilíbrio estático chegar no equilíbrio dinâmico, certo? Dinâmico, ele tem que passar pelo quê? Por um desequilíbrio. Certo? Porque é o exemplo que eu falei para vocês. Se você tem um carro que está ali parado, equilíbrio estático. Quando você acelera o carro, você aumenta a velocidade dele. Então, passa por um estágio de desequilíbrio. Aí, quando você quer manter a velocidade, uma estrada retilínea, né, manter uma velocidade de 60 km por hora, você passa do desequilíbrio para equilíbrio dinâmico. Aí, da mesma forma, se você quer voltar do equilíbrio dinâmico para o equilíbrio estático, você tem que passar pelo desequilíbrio. Então, se você está a 60 km por hora na estrada, eu quero parar, então eu vou ter que frear primeiramente, certo? Reduzir a velocidade com o passar do tempo, desequilíbrio, para poder você atingir o equilíbrio estático. Ou seja, ficar em repouso, tudo bem? Existe situação que você vai do equilíbrio estático para o equilíbrio dinâmico? Eu me arrisco a dizer, não existe essa situação. Se tiver alguma situação na natureza, é um tanto quanto surpreendente, porque tem que passar por essa fase aqui de desequilíbrio. Por mais que ela seja pequena, mas ela tem que passar por um desequilíbrio. Tá? Tudo bem? 2. Segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton ela é o quê? Ela está relacionada com esse desequilíbrio que nós discutimos aqui. Certo? Porque o desequilíbrio, ele considera o quê? Ele considera também, a princípio, né? Ele considera também que a força resultante seja diferente de zero. Certo? E essa força resultante, ela é a nossa principal grandeza física, que nós vamos definir através da segunda lei de Newton. Certo? A segunda lei de Newton, ela trabalha justamente o quê? Com essa relação da força resultante com a aceleração. Ou seja, todo e qualquer corpo que sofrer um certo desequilíbrio no sistema, ele vai sofrer aceleração devido a uma força resultante. Basicamente essa é a segunda lei, certo? Vamos colocar aqui todo e qualquer corpo que esteja em desequilíbrio esteja em desequilíbrio todo e qualquer corpo que esteja em desequilíbrio está submetido a um conjunto de forças que não necessariamente estão se anulando.
seja, há uma força resultante responsável vou colocar resultante FR diferente de zero, promovendo a aceleração do sistema. Certo? Promovendo a aceleração do sistema. Então veja, vamos pensar aqui que eu tenho um corpo. Será que eu tenho um corpo aqui que está sujeito a um conjunto de forças, né? Pensar que eu tenho uma força F1, F2, F3, certo? Então há um conjunto de forças aí que estão atuando sobre o corpo, tudo bem? Veja, essas forças não é porque existem forças que necessariamente o corpo tem que estar em desequilíbrio, certo? Porque, por exemplo, eu estou aqui em equilíbrio estático, mas existem forças atuando sobre mim. Por exemplo, com a força peso e a força normal, como a gente já estudou, certo? Então, a força peso está anulando a normal e vice-versa, certo? Então, por isso que eu não saio do equilíbrio, tudo bem? Da mesma forma que, não necessariamente F1, F2, F3, dessa forma como está aqui, pode, necessariamente tem que promover um desequilíbrio. Não. Pode ter situações em que componentes, por exemplo, de F2, e F1 e F3, que estejam se anulando igualmente a força peso com a normal, como eu exemplifiquei. Tá? Mas, se esse conjunto de forças não estão se anulando entre si, certo? Então eu tenho uma força resultante diferente de zero. Tudo bem? De maneira que essa força resultante, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional à aceleração do sistema. Ou seja, se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração do sistema, certo? E eu digo mais, eu vou logo adiantando para vocês. Através do conjunto de forças de um sistema, você calcula essa força resultante, certo? E dependendo da forma como essas forças estão sendo distribuídas, você tem uma maneira diferente para cada sistema de calcular essa força resultante. Então, eu posso ter forças de mesmo sentido, aí você soma. Posso ter forças de sentidos opostos, aí você subtrai. Posso ter força de uma direção qualquer, por exemplo, aí você tem que trabalhar com componente. Então, para cada tipo de sistema, você tem uma forma de calcular essa força resultante aqui. Tá? A gente vai ver mais adiante. Pelo menos os mais básicos, depois a gente vai avançando. Tá? Mas se tem força resultante, se ela é diferente de zero, eu tenho aceleração. Certo? E veja, a gente vê experimentalmente, né? Semelhantemente lá na força peso, o que é a força peso? A força peso, ela é proporcional ao campo gravitacional, certo? E como que isso sai da proporção para uma igualdade? Vamos pensar. Para chegar numa igualdade, eu tenho que ter uma constante aqui na frente. E quando a gente faz o cálculo, a gente insere aí a massa, né? A massa do corpo. Semelhantemente é a segunda lei de Newton, né? Como eu tenho uma proporção com uma quantidade que é de aceleração, para que isso saia da proporção para virar uma igualdade, eu tenho que colocar uma constante aqui na frente, que é necessariamente igual à massa, certo? Quando a gente calcula a força resultante de um corpo e divide por essa aceleração que o corpo sofreu,
a gente tem uma constante que é proporcional à massa do corpo. Isso experimentalmente falando, certo? Claro que essa quantidade aí, essa relação é uma particularidade da lei de Newton. Existe uma mais generalizada que essa, mais geral que essa aí, mas no ensino médio a gente estuda dessa forma. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração do sistema, certo? Tudo bem? Independente da quantidade de bloco, de massas, essa massa aqui, ela não é relativa a um único bloco, ela é relativa ao sistema, tá? Então eu tenho aqui massa do sistema, aceleração do sistema, certo? Aí eu vou ter a força resultante do sistema. Se eu tenho um conjunto de massas, por exemplo, duas massas aqui, né, estão presas uma na outra, e essa aqui está com uma velocidade v, certo? Eu vou ter uma massa m1, uma massa m2. Quem vai ser m? Vai ser m1 mais m2, certo? Então vou ter que somar essas quantidades, porque eu preciso trabalhar com a massa do sistema, certo? Não com a massa individual de cada um, certo? Aí eu vou ter uma força resultante do sistema e, consequentemente, eu vou ter uma aceleração do sistema como um todo, de todos os componentes que a gente está observando. Tudo bem?